Maravilha. Bem-vindos, bem-vindas todas. Feliz Páscoa, mais uma vez. Agradeço muito pela presença de cada um aqui. Queria fazer essa fala voltada ao coração divino de cada pessoque está aqui presente, construindo esse momento, interessado em aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Quero agradecer a sua presença divina, o seu empoderamento, a sincronicidade de luz que trouxe você até aqui. Eu agradeço imensamente. Também agradecer aos mentores espirituais, ser superior, para que a gente possa criar um mundo cada vez melhor, com mais consciência, usando as ferramentas que a espiritualidade nos dá, sejam ferramentas mais sutis, sejam ferramentas mais práticas. Cada um de nós saiba como melhor utilizar aquilo que nós recebemos, da luz, do amor. Quem sabe, por que não, os registros acásticos, trabalho com campo acástico também seja uma ferramenta para cada um de nós, da forma como for melhor para cada pessoa, no momento mais adequado. Que a luz divina abençoe cada ser aqui, que Mestre Jesus esteja conosco, elevando nossos corações, trazendo a luz da ressurreição a cada dia, nossa presença divina, nossa presença crística perto de nós, a cada momento. Agradeço a todos os mestres presentes, a fonte divina, a fonte criadora. Eu inicio essa aula inaugural falando um pouco da minha caminhada como um praticante dos registros acásticos, da leitura de registros acásticos, ou de maneira mais ampla, como eu gosto de falar, o trabalho com o campo acástico. Vou falar um pouco dessa diferença nesse primeiro momento. É normal nós ouvirmos o termo registros acásticos. Mesmo isso é uma derivação de um outro termo mais antigo do sânscrito, o akasha. A gente escreve A-K-A-C-H-A, que significa éter, uma quinta substância, né? Uma substância que está em todas as partes, em todo lugar, que transcende também o que a gente vê, né? O éter é o que conecta também o campo, nosso campo físico com o campo invisível. E o Akasha é um conceito muito antigo, né? Que de maneira mais moderna a gente traduziu, né, para essa ideia de que podemos ler aquilo que está marcado no Akasha através dos registros akashicos. Esse conceito, eu não vou saber dizer exatamente quando isso surgiu, né? A gente, talvez, se a gente fizer uma pesquisa agora, nesse momento, eu já entrei em contato com essa informação, mas nesse momento eu não vou conseguir dizer para vocês. Vamos apenas dizer que é algo que já está no conhecimento coletivo, né? Não precisa de uma autoria, necessariamente. Surgiu justamente dessa capacidade que cada um de nós tem de acessar certas memórias que transcendem as memórias do que a gente viveu aqui nesse corpo, cada um de nós, no corpo físico que nós habitamos. Então, um sonho, uma visão, às vezes simplesmente uma memória, uma sabedoria. Só simplesmente saber que ela já esteve naquele lugar. Por exemplo, fiz uma viagem até a Irlanda, fiquei na frente daquele lago e me senti profundamente conectado com aquele lugar. Um senso de familiaridade quando andava nas ruas, quando caminhava pelas trilhas, isso em qualquer lugar, né? Aqui no Brasil, na China, no Tibete, enfim.
quando a gente se conecta com essa sensação, com essa memória, esse senso de familiaridade, a gente está acessando os registros akáshicos. Esses registros, eles são materializações ou cristalizações daquilo que está, de alguma forma, atuando no nosso campo. O campo akáshico, ele é, digamos, o, aquilo que está nos influenciando a cada momento. E o registro akáshico é, vamos supor, o livro de cabeceira. Quando a gente dorme na cama, né, tem aquele livro que está ali nos acompanhando, ele está, de alguma forma, nos ensinando alguma coisa, a gente acessa ele, né? Enquanto o campo akáshico é aquilo que está nos influenciando a todo momento, que é uma coleção de registros akáshicos e também de energias, né? De símbolos, de vontades, de sentimentos. E nós temos um certo controle sobre esse campo akáshico, ao mesmo tempo que nós precisamos cada vez mais estar consciente dos registros akáshicos que estão nos influenciando, das memórias que estão nos influenciando, que estão, de alguma forma, nos trazendo para um certo padrão, para um certo sentimento, um certo medo que às vezes a gente nem consegue perceber, ou mesmo uma alegria, um entusiasmo, um propósito. E navegar por esse campo é algo, geralmente, para muitas pessoas é algo desafiador, porque requer sair do que é imediatamente visível. O campo akáshico requer um senso de interiorização, requer um senso de investigação, requer auto-honestidade. A gente precisa, de alguma forma, parar e se perguntar de onde vem esse medo, ou esse sentimento, ou esse padrão de escolhas, ou essa vontade. E nós não somos ensinados a parar, a refletir, a meditar. Isso não é algo que está no currículo escolar, não é algo que muitos dos nossos pais ensinam. Então, muitas vezes a gente é influenciado por esses vários registros akáshicos, essas várias encarnações e experiências que a gente teve aqui na Terra, sem nem perceber que a gente está sendo, de alguma forma, acessando esses registros, ou sendo influenciado por esses registros, formando esse campo akáshico ao redor de nós, e sem entender como é que aquilo, de alguma forma, está ali, por que que aquilo está ali, o que que eu posso fazer a respeito disso. Quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais nesse trabalho de autoconhecimento, ou se abrir para a consciência de que existem dimensões para além dessa dimensão física, existe um mundo espiritual que continua após o desencarne, que está a todo momento nos atravessando, que existe uma consciência energética elemental que conecta as plantas, os animais, os seres humanos, as pedras, as montanhas. Quando a gente começa a perceber isso e querer saber mais, e se aprofundar nesse trabalho de autoconhecimento, é natural que a gente comece a acessar certos registros akáshicos e, consequentemente, parte do nosso campo akáshico com mais consciência. A minha jornada pessoal começou de maneira mais pontual, assim, que eu me recordo, né? Começou em 2012, bem ali no fim do mundo, né? Quando o mundo acabou. Eu tive algumas experiências muito transformadoras. Em grupo, com pessoas, né? Experiências ao redor de uma fogueira, experiências com música. Houve uma experiência em particular com cogumelo, cubensis, que me abriu muito um campo de percepção, de visão. Isso é um ponto que eu falo com mais profundidade no curso, mas algumas plantas, sobretudo essas plantas de poder, né? No caso, o cogumelo não é exatamente uma planta, né? Mas é um ser que trabalha como uma planta, né? No sentido que a gente pode consumir. Elas podem ativar certos registros akáshicos, elas podem abrir certos é, canais energéticos, chakras, né? Como a gente fala normalmente, para que a gente possa acessar certas memórias, certas consciências, resgatar até mesmo aspectos do nosso planejamento de alma, para que a gente se lembre, nossa, eu
eu queria fazer isso, eu queria trabalhar com isso, eu queria ser músico, eu queria ser terapeuta, eu queria, antes de nascer, era esse o meu desejo, né? Então, as plantas muitas vezes vão nos ajudar a fazer isso, mas não necessariamente, tá? Pode ser, como já aconteceu comigo, simplesmente de estar numa cachoeira ou de estar no topo de uma montanha, isso também tem ali portais que nos conectam com os nossos registros acásticos e também com os registros acásticos da Terra, com quem a gente compartilha muitos combinados, muitas combinados, eu acho que é uma boa palavra, né? Mas muitas promessas também, né? A gente fez, não, encarnados e desencarnados, a gente fez muitas promessas para o planeta Terra. E quando a gente acessa certos portais da Terra, como algumas montanhas, alguns rios, algumas crateras, até mesmo algumas cidades, a gente acessa ali cachoeiras, a gente acessa ali mensagens que nós mesmos deixamos para nós, que a Mãe Terra deixou para nós, e conseguimos nos conectar de maneira mais profunda com quem nós somos e nossa multidimensionalidade. O meu processo pessoal, meu caminho pessoal, começou lá em 2012 e ao longo desse ano de 2012 eu tive algumas experiências muito profundas que marcaram minha abertura mediúnica. No meu caso, houve uma abertura mediúnica bem forte, no sentido de eu ter acesso, de eu conseguir ver com clareza, no começo em sonhos, depois mais acordado, depois através de alguns sinais do universo, a presença de seres desencarnados, ou de mentores espirituais, ou de elementais. E para mim foi bem marcado através dessa do efeito que essa outra dimensão tinha nas coisas físicas, às vezes no som, nos cheiros, e até hoje continua, né? Mudou bastante algumas coisas. E no meio disso tudo, o acesso a certos registros acásticos meus, de quem eu sou, de quem eu fui, do que estava me influenciando naquela altura da vida, e o que eu precisava liberar também, né? Influências que eu precisava liberar, que eu precisava deixar para trás, e aspectos de mim mesmo que eu queria cultivar, que eu queria resgatar, que eu queria de alguma forma trazer mais para o meu presente. É, aspectos de alguma forma mais alegres, mais realizados, mais confiantes, que me ajudassem a superar as dificuldades e os vícios que eu tinha naquela altura da vida. Então, isso tudo, logo 2012, foi um ano que eu ainda estava muito conectado com a Matrix, né? E com hábitos danosos, né? Eu fumava muito, bebia muito, né? Não tinha consciência realmente, né? Eu era um jovem adulto na universidade, né? Um grupo de pessoas que tinham esses mesmos gostos, ainda que a gente gostasse de certas coisas um pouco mais esotéricas, né? De esse lado até mais lúdico da vida, mas que não havia essa consciência também do física ou emocional, uma saúde emocional, uma inteligência emocional e mental, né? Os meus pensamentos eram muito poluídos, eram muito caóticos. Então, meu processo de descoberta com os registros acásticos, quando comecei a lembrar, ter sonhos de que eu vivi na época da Primeira Guerra Mundial, sonhos em que eu fui um médico que tinha sido ostracizado, foram processos muito desafiadores, porque eu tinha muita limpeza mental para fazer. Então, eu acessava muitas dessas memórias, desses registros em si, que estavam presentes no meu campo acástico, e eu ficava muito impressionado, e eu não tinha uma consciência de que eu preciso liberar isso, eu preciso entender o padrão daquela vida que eu estou trazendo para essa. Eu tinha uma curiosidade investigativa que eu queria mergulhar, eu queria saber de todos os detalhes daquela vida, e, como se fosse uma coisa meio tipo, como se fosse uma pesquisa, né? E isso foi o meu processo, né? Não significa que
eu estava errado, hoje eu não vejo dessa forma, mas foi longo, foi um processo demorado, foi um processo em que eu fiquei muito tempo impressionado com essas vidas passadas, esses outros aspectos do meu ser, e que, de alguma forma, até mesmo apegado, né? Com essa ideia de que, eu já fui isso, eu já fui aquilo, e frequentemente me negando a viver o presente e a deixar aquilo que eu precisava deixar para trás e fazer o que eu vim, de fato, fazer aqui nessa encarnação, nessa linha de tempo. E no meio disso tudo, um despertar mediúnico que me permitiu também me comunicar com seres, alguns mentores espirituais, algumas almas desencarnadas, que nem todas eram seres de luz, né? Nem todos esses seres, nem todas essas entidades queriam o meu bem. E só que nesse processo que eu estou narrando para vocês, de estar muito impressionado, de estar de alguma forma muito influenciável por essa nova condição, por essa nova forma de experienciar a vida, eu acabei me perdendo, me deixando levar e isso me permitindo ser enganado por certas ideias, influências que estavam de alguma forma atrasando o meu desenvolvimento espiritual. Então, que me colocavam ainda preso a certos vícios, tanto vícios de hábitos, né? Ou, no caso, eu tive uma jornada longa com o tabaco, ainda que hoje eu vejo que foi uma jornada de cura também, com essa medicina indígena, mas que teve muito vício envolvido no processo. Também hábitos emocionais, né? Hábitos comportamentais, ou passivo-agressividade, ou de isolamento, de querer me isolar das pessoas. Todos vícios de comportamento que, de alguma forma, eu não queria olhar, né? E havia um certo apego de, eu já fui isso, eu tive uma vida assim, então eu não posso, de alguma forma, eu tenho que ser leal a isso, né? Por que eu vou ser incoerente àquilo que eu já fui, né? Hoje, graças à fonte divina, graças à luz divina, graças a pessoas maravilhosas que entraram na minha vida e que me ajudaram a aprender, e também muitos conteúdos que eu acessei de aprendizado mesmo, né, de estudo eu confio muito também na prática oral, né? Então quando eu falo estudo para vocês, eu não estou falando simplesmente de coisas que eu li, estou falando de coisas que eu ouvi, ou que eu vi, ou que eu experienciei, ou que com quem eu conversei. Tudo isso é estudo, na minha opinião. Quando você está ali, quando a gente está aqui ouvindo um ao outro, a gente está aprendendo, né? Quando você tem a oportunidade de ouvir com alguém que já passou por uma experiência, isso também é uma forma de estudar, né? Então, graças à minha jornada subsequente e ao processo de cura que eu tive, a partir dessas experiências muito espontâneas, nada disso foi planejado, não conhecia ninguém que falava de registros acásticos, isso é tudo deixando a vida me levar e me levando para pessoas que puderam eventualmente me ajudar a entender o que estava acontecendo. Hoje eu tenho um pouco mais de consciência, né? Hoje eu posso passar um pouco mais para vocês com propriedade do que é o melhor caminho e, assim, que é o caminho mais, digamos, mais fácil, menos sofrido, né? Ou o caminho mais longo, né? Que se vocês quiserem atravessar, cada pessoa quiser atravessar, é do livre-arbítrio de cada um. Quero aprender sozinha, quero aprender sozinho, tudo bem, né? Não julgo, eu fiz isso, né? Mas é mais longo, é mais demorado, né? E, eventualmente, é muito interessante que a gente busque ajuda, que a gente busque professores, que a gente busque professores, para que a gente possa entender onde a gente está repetindo, né? De ano, né? Onde a gente está falhando no nosso processo de auto-investigação, de auto-aprimoramento. Então, como eu disse anteriormente, esse trabalho, esse processo todo foi muito mediúnico para mim, no sentido que eu tenho uma mediunidade que ela é muito para todos os lados, assim, eu vejo um pouco, eu ouço um pouco, eu sinto, eu lembro,
Tem pessoas que são mais focadas, e isso é um outro ponto que eu acho muito legal. Eu vou falar para vocês aqui, mas é algo que a gente também vai falar com mais profundidade ao longo das outras aulas. Existem pessoas que estão mais, que têm uma mediunidade mais focada em um ou outro aspecto, em alguns, ou não em todos. Então, a pessoa vai ouvir bastante, outra pessoa vai sonhar, vai ter sonhos muito claros, muito lúcidos. Outra pessoa vai ver com certa clareza, tanto seres quanto memórias, né? Vai como se fosse realmente um filme passando na visão da pessoa. Enquanto outras pessoas vão ter um aspecto mais intuitivo, vão ver uma cor, vão receber uma ideia, e a partir disso vão conseguir elaborar certas deduções, certos aspectos, até intuições, né? Porque também, quando a gente fala desse, quando a gente está desenvolvendo essas faculdades mentais, existe a intuição e existe a nossa experiência que ajuda a gente a desenvolver, usar um lado racional mais iluminado, né? Um lado racional que leva em consideração o emocional. Então, existem muitos tipos de mediunidade que vão se manifestar para cada pessoa. E entender qual que é o seu tipo de mediunidade, ou quais são os seus tipos de mediunidade, ou mesmo com quais tipos de mediunidade que você consegue acessar, você se sente à vontade, porque às vezes você não se sente à vontade por ver ou ouvir. Você pode verificar, trabalhar, você pode verificar com seus mentores e com o seu próprio processo interno se é possível, de alguma forma, deixar essa qualidade mediúnica, esse tipo de mediunidade de lado. Pode ser que sim, pode ser que você veja, ou você tenha muita visão numa parte da vida, você fala, não quero mais ver de jeito nenhum. E aí vai haver toda uma transformação energética para que você não veja mais. Mas vão ter pessoas que vão falar, não quero mais ver, e vão continuar vendo. Normalmente, nesse caso, existe um planejamento de algo que envolve essa qualidade. Então, se a pessoa já fez de tudo, já fez todos os combinados possíveis, já e continua tendo uma visão mediúnica muito ativa, é interessante que essa pessoa aceite o que tá sendo ativado no campo dela para poder experienciar aquela mediunidade e aprender com aquilo durante o tempo que for necessário. Então, cada jornada é muito única, é muito especial. Ainda que nós nos podemos Ainda que a gente tenha coletivamente muitas semelhanças, ainda que a gente tenha trajetórias parecidas, muitos de nós, cada jornada é especial, cada jornada é única. Durante o meu trabalho com a Umbanda, o tempo que eu passei estudando dentro da Umbanda, com entidades da Umbanda, e o tempo que eu passei também com a egrégora do xamanismo, né, os irmãos, irmãs da floresta, os povos indígenas, sobretudo os Noquecuim, né, também chamados de Tarquina, os Unicuim, o Xauandala. Eu tive a oportunidade de experimentar muitas aberturas diferentes de visão e conseguir, com a ajuda, no meu caso, com as medicinas da floresta, atravessar muitas dimensões de mim mesmo e do coletivo, do planeta que me era permitido ver. Muito desse trabalho foi confuso, porque, como eu falei anteriormente, eu tinha os meus processos internos que eu ainda precisava trabalhar, as minhas limpezas internas que eu precisava trabalhar, e mesmo naquele meio eu ainda não tinha muitas pessoas que estavam dispostas a fazer um trabalho de entender, você está acessando os seus registros acásticos aqui, aqui não, aqui são os registros acásticos da Terra. Essa visão aqui é uma visão que todo mundo compartilhou, essa visão não, essa visão é algo mais específica sua, seja do presente, seja do passado, seja do futuro, das linhas de tempo futuras. E me ajudou muito
eu aprendi muito, eu abri muito a minha visão, eu consegui também ter mais disciplina de entender o que que eu precisava de fato deixar para trás para poder me aprofundar no que eu vim realizar, para eu poder também aceitar o meu chamado com esse lado mais terapêutico, esse chamado também com um lado mais artístico, e hoje, particularmente, com o chamado de dar aulas. E aí eu trago para vocês, de certa forma, a conclusão, né? Ou pelo menos eu pontuo aqui com esse curso, uma etapa da minha vida, que é o que eu consegui aprender e sistematizar até esse momento, a partir dessas visões. Então, eu encerrei meu trabalho com as medicinas da floresta, com a ayahuasca em 2020, com o rapé e o cachimbo em 2021. Eu ainda consagro a ayahuasca assim, muito pontualmente, né, digamos. E aí eu comecei a fazer um trabalho mais centrado, voltado para a mediunidade, voltado para os registros acásticos, sem o uso dessas plantas, sem o uso dessas medicinas externas. E isso foi muito importante para mim, abriu muito. Hoje eu percebo que havia, ainda que elas tragam uma certa abertura de visão, ainda que elas tragam uma certa expansão da consciência, que não é pouca, sobretudo para quem estava em processo que precisava de muitas limpezas, é como se era colocado um teto no que eu conseguia acessar, no que eu conseguia expressar, no que eu conseguia desenvolver. Tanto um teto mental, no sentido de que eu era capaz de abstrair, de perceber, quanto um teto emocional, no sentido de que eu era capaz de sentir. E quando eu parei, quando eu finalizei essa etapa com essas medicinas, expandiu muito. Eu consegui realmente mergulhar nesse trabalho de acessar, de ler os registros acásticos, de interpretar o que está sendo trazido, de transmitir isso para os outros, de conseguir também, nos meus acessos pessoais, ter uma compreensão mais profunda. E faz mais ou menos, acho que foi em 2022 que eu comecei a oferecer leituras de registros acásticos para as pessoas de uma forma profissional. E foi uma grande virada para mim, porque eu recebi da espiritualidade um método através do qual eu iria fazer essa abertura. Isso eu falo para vocês também, vocês estão vendo, vocês estão me vendo falando, né? Estão vendo essa aula. Ah, então essa é a única maneira de acessar os registros acásticos. Não. Existem infinitas maneiras, inclusive a sua própria maneira. Tá? Como eu vou passar para vocês, é uma forma mais segura e que pode fazer mais sentido para algumas pessoas e pode não fazer tanto sentido para outras. Tudo que eu passar, seja o que eu estou falando hoje, seja o que eu vou falar ao longo das aulas, ela pode ser adaptada para você. Seja colocar, às vezes, uma palavra a mais, uma frase a mais, e tirar alguns procedimentos, você sente que não conecta tanto com o coração, seja, às vezes, até mesmo trazer para uma outra egrégora, né? Eu trabalho muito com a egrégora dos mestres ascensionados, da Grande Fraternidade Branca, os 12 raios divinos, mas pode ser que não seja essa a sua egrégora, pode ser que o seu campo, né, ele seja muito mais, ele tenha muito mais afinidade com os egípcios, ou com as árvores celtas, ou os elementais, ou com algo mais indígena, ou até mesmo de matriz africana, né, com entidades da Umbanda, ou com os orixás, pode ser que seja essa a sua forma de se conectar. E eu acredito que tudo bem. Eu acredito que está tudo certo, que não tem problema, que na verdade é importante que você se respeite e que o que eu passar para vocês, pode ser abstraído, pode ser pego ali a essência que está ali, vocês tiram de repente a casca e aproveitam só aquela semente. Então eu acho, eu incentivo muito nisso, porque no fundo o meu processo não foi isso. Então, não faria nenhum sentido eu falar, ó, vocês só podem fazer dessa forma, vocês só podem fazer daquela. E se alguém virar para vocês e falar,
ah, essa é a única forma segura de acessar os registros acásticos, aí eu peço para vocês duvidarem também. Porque não é um tipo de discurso com o qual eu me alinho, né? Procurem uma segunda opinião, vejam se realmente não existe um método mais interessante, mas se você acha que se só aquela forma é legal, então tá tudo certo. É a sua realidade, né? O seu campo ressoa com aquilo. Uma observação, né? Quando eu falo campo acástico, pode ser falado, pode ser um sinônimo também de campo quântico, né? Muitas pessoas, talvez quando vocês forem ler ou ouvir pessoas norte-americanas ou da Europa falando sobre esses assuntos, às vezes vocês vão se deparar com isso. Ah, é o campo quântico, esse é o seu campo quântico. É, na minha opinião, né, tudo que eu observei até agora, né, todas as minhas observações me levam à conclusão de que é a mesma coisa. Campo acástico e campo quântico são sinônimos. É aquilo que ressoa com você. São aquelas energias, pensamentos, pessoas, memórias que ressoam contigo. O campo quântico talvez seja até um pouco mais amplo, né? Não precisaria ser necessariamente só nesse campo mais etéreo. Seria talvez o campo quântico ele se manifesta de maneira mais palpável, né? Nas coisas. Então, o campo quântico ele está atuando, né? A todo momento, né? Tudo é quântico, né? Tudo é energia, né? Então, quando a gente já fala de campo acástico, talvez seja um pouco mais sutil, seria um pouco mais o elemento do éter, né? Seria esse lado mais invisível, esse lado mais sutil, a palavra que eu consigo melhor traduzir. Então, quando eu falo para vocês que essa forma que eu recebi, é a forma que eu recebi, que eu fui também autorizado e me sinto seguro para passar para vocês como é que eu me conecto, como é que eu acesso, qual é os métodos de processo que eu sinto que é seguro e certeiro para que eu receba as informações. E a partir disso, eu comecei, né, lá em 2022, eu recebi esse método, eu recebi essa autorização, que veio muito na forma de inspiração, no sentido, eu quero fazer leitura de registros acásticos. Eu fiquei um tempo, fiquei, vamos dizer assim, uns 3 meses, digerindo isso, digerindo como é que isso poderia acontecer, o que eu precisaria para que isso acontecesse, o que eu já tinha vivido até então que me confirmasse, ah, você sabe o que é um registro acástico, você entende o que você já acessou, e também, ao mesmo tempo, recebendo essas informações, recebendo as chaves de acesso que eu precisaria para fazer essa leitura para outras pessoas, e aproveitei também para ler alguns conteúdos, para entrar em contato com alguns livros ou pessoas que falam disso de maneira muito aberta, assim, no YouTube, fui atrás. E no terceiro mês eu falei, tá, eu vou oferecer, eu falei com a Camille, né, que a gente estava já com a nossa página Proteína, já em andamento, a gente já tinha um número de seguidores, já tínhamos alguns clientes, e falei, ó, gente, estou abrindo aqui, vem começar a oferecer registros acásticos, quem quiser fazer, eu ofereço esse tipo de serviço dentro dos registros da leitura de registros acásticos. São possíveis até 3 perguntas, né? Explicava tudo direitinho. E a sincronicidade que eu recebi na época foi que muitas pessoas vieram procurar, muitas pessoas ficaram interessadas. A agenda, digamos assim, minha agenda lotou por semanas, né? Tinha que marcar semanas a fio. Tanto que chegou um momento que eu falei, eu não dou conta de fazer mais de uma leitura por dia. Eu não sabia disso, né? Eu fazia 2 leituras por dia. E eu comecei a ficar muito mexido, né? Começava a ficar muito, digamos, até impactado, porque exigia muito naquele começo. Hoje, talvez, eu consigo, né? Hoje é mais fácil, né? Não, não talvez, de fato eu consigo.
fazer mais de uma leitura por dia, ainda que não seja a minha preferência, mas eu consigo fazer com mais tranquilidade, sem precisar fazer uma super limpeza depois, sem ter algum tipo de transtorno, de pesadelo, de ficar nervoso, ansioso. Mas no começo eu não sabia disso. E eu precisei dar uma pausa, né? Falar, reorganizar e falar, não, vai ser só um atendimento por dia, e vai ser assim. E a sincronicidade do universo naquela época é que muita gente veio atrás, né? Muita gente. E eu não sei nem explicar, porque foi o campo, realmente, foi o campo que trouxe, né? Eu estava sendo preparado e as pessoas estavam, de alguma forma, já se alinhando com isso, né? Quem precisava daquele serviço naquele momento já estava recebendo essa informação. Tanto que tem pessoas que fizeram comigo, foram lá no comecinho mesmo, as primeiras pessoas que fizeram, que até hoje fazem de tempos em tempos leituras ou mesmo outros trabalhos que eu desenvolvi em torno dessa, dessas canalizações com o campo acástico. Hoje, a sincronicidade que eu tenho não é da agenda cheia, né? Não, mudou muito a forma como eu me relaciono com o processo de trabalhar com atendimentos. Claro que eu valorizo ter atendimentos, né? Não é sobre isso, mas eu percebo que a satisfação, hoje a minha satisfação ela é muito voltada para a profundidade da leitura. Então, quando eu faço uma leitura de registros acásticos, eu estou recebendo muita informação. As três perguntas que as pessoas fazem, querem algum tipo de resposta, algum tipo de clareza para elas no presente, eu levo isso para o campo acástico, me abro para abrir minha visão, para receber tudo aquilo que precisa ser recebido. Tem trazido muita informação e eu tenho recebido essa urgência de aprofundar realmente, de não ser só uma descrição do que eu estou vendo, uma descrição do que. Não foi isso, né, na verdade, né? Mas acho que tem ficado. Era mais essa descrição, agora é menos a descrição e mais o que está por trás dessas visões, dessas mensagens. E o que antes eram leituras de 20 a 30 minutos, hoje em dia é normal chegar a 40 minutos. No meu caso, né, isso é algo também que eu especifico, vou especificar com mais calma, né, ao longo das aulas, né, mas eu faço leituras gravadas, né, em áudio. E quando eu faço uma leitura, eu tenho hoje muito mais confiança de que a pessoa que chegou até mim, ela está verdadeiramente aberta àquilo que eu tenho a oferecer enquanto canal, aquilo que eu tenho a canalizar, né, as informações que eu posso trazer para ela. E isso vem de um processo de sentir mais segurança, de não me sentir tão. Eu no começo, e até hoje um pouquinho, eu confesso, né, mas um pouco ansioso, assim, eu vou abrir o campo, pô, será que eu vou falar qualquer coisa? Será que eu vou falar bobeira, né? A pessoa vai achar que estou viajando. No começo, essa sensação, essa ansiedade era muito presente, assim, todas as vezes, e mesmo depois que eu mandava o áudio, eu ficava, ai meu Deus, será que ela vai entender? Será que ela não vai entender? Será que ela vai gostar? Sabe, esse tipo de validação, né? E hoje em dia é muito menos, né? É mais, eu percebo que é mais antes de fazer do que depois. Mas quando eu estou fazendo também, eu esqueço, eu entro no fluxo e vai, e eu sei que aquilo precisa ser trazido e pronto. E quando a pessoa, muitas vezes, isso é a grande sincronicidade para mim, que me prova, né, que eu estou realmente no caminho certo, é que as pessoas têm elas sentem, né, elas não estão só recebendo uma informação, tipo, legal saber disso. Não, elas realmente sentem, elas choram, elas se emocionam, elas trazem todo mundo, elas querem marcar uma sessão só para conversar sobre isso, conversar sobre o que elas viram, sobre os padrões que, de alguma forma, elas perceberam, ou que despertou nelas aquilo. Até mesmo falar de registros acásticos que elas acessaram sem nem perceber que eram registros acásticos. Seja em sonho, seja, às vezes, numa meditação, numa viagem, num retiro. E, e essa percepção, né,
eu estou fazendo bem para alguém, né? O que eu estou trazendo não está tocando só a mente da pessoa, está realmente tocando o coração. Para mim, essa é a grande sincronicidade. Claro que existem exceções, claro que nem todo mundo vai ser tocado pelo que eu estou trazendo, né? As pessoas vêm por diversos motivos também, né? As pessoas vão vir ao meu trabalho, vão vir ao trabalho de cada um de vocês, se for o caso, né, de vocês quererem usar essa ferramenta de maneira profissional, vai ter muitos motivos, até mesmo para, às vezes, a pessoa ter que entrar em contato com o próprio ceticismo, ou mesmo para, no meu caso, percebo que tem várias pessoas que vieram até mim para me provocar, não intencionalmente, né, mas para me provocar a respeito da minha insegurança, para mostrar o quanto eu, de fato, preciso da validação daquela pessoa, ou de uma segurança 100%, relacionada à forma como as pessoas vão receber o meu trabalho. E hoje, isso já não é tanto uma questão, né? Claro que eu estou sempre aberto a aprender, se isso ainda tiver que voltar para o meu campo, vou ter que aprender com isso, né? Então, nunca diga nunca, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais confiança de que muito já foi superado. E poder ver as pessoas se emocionando e entender que aquela leitura, aquele acesso ao campo acástico da pessoa, a leitura dos registros acásticos, ela não é só algo passivo, ela realmente transforma a pessoa, ela realmente, em muitos casos, vai ser um ponto de inflexão, um ponto de transformação. A pessoa vai olhar e falar, pô, havia minha vida antes disso e minha vida depois disso. Isso acontece, né? E não é porque eu fiz, né? Pedro. Não, é porque a pessoa, ela chegou no momento que ela precisava para fazer esse ponto de inflexão. Eu só fui um canal. Se não fosse eu, teria sido uma outra pessoa. Seja um outro leitor, uma outra leitora de registros acásticos, seja um outro profissional da área holística, fazendo esse trabalho mediúnico, seja às vezes até pessoa numa cerimônia com uma medicina da floresta, como foi o meu caso. Ela ia chegar em um momento que essa transformação, esse bloco de informações ia chegar até ela. E às vezes vai ser através de uma leitura, né? Vai ser através de um terapeuta, de um médium que vai estar alinhado para trazer aquelas informações para quem precisa. E o meu objetivo, a minha intenção em oferecer essa ferramenta para as pessoas, ensinar o pouco que eu sei, porque é pouco, gente, assim. Mesmo que eu fale para vocês, vão ter oito aulas, vão ser 16 horas de conteúdo, mais uns exercícios, mais que mais a gente inventar no meio do caminho. Isso é só, enfim, nada disso substitui a experiência, né? Nada disso substitui o processo pessoal de cada pessoa. Ajuda, claro, ajuda, mas isso é o pouco que eu sei, né? É o pouco que eu sei. Talvez eu um dia aprenda mais, possa ensinar mais, enfim, talvez seja isso, né? Talvez isso seja só um momento que eu estou fazendo aqui com você, talvez isso não faça mais sentido depois. O que será? Não sei, não sabemos. Essa é a parte da graça também. Quando a gente fala de registros acásticos, uns pontos que é engraçado, já aproveitando esse gancho, as pessoas são muito curiosas a respeito do futuro. Isso vai ser muito frequente também com relação a qualquer tipo de trabalho mediúnico, eu acho que vai ter um pouco disso, mas também trabalhos oraculares, né? Tarô, runas, a pessoa vai ter uma curiosidade, né? O que vai acontecer entre eu e essa pessoa, né? Se eu fizer essa escolha, o que vai acontecer? E é possível ver o futuro através do campo acástico? É possível. Se esse futuro vai acontecer ou não, isso já é outra história. Isso é um ponto delicado, né? Isso não falar rapidamente disso, talvez seja até meio injusto com a profundidade desse tema. Mas eu acho que é importante, pelo menos, para trazer esse esclarecimento de que nós estamos a todo momento mudando o futuro, a todo momento nós estamos
navegando por um campo de possibilidades, né? Vários rios, né, que se bifurcam. Algumas linhas de tempo, elas são mais prováveis. Algumas linhas de tempo, elas são mais palpáveis. Elas estão ali, até mesmo como um, às vezes como um processo coletivo, né? A gente compartilha planejamentos de aula coletivos, a gente compartilha também registros acásticos coletivos que nos influenciam todos ao mesmo tempo. Mas existem certos caminhos que podem ser evitados, né? E até outros que podem ser anulados. Por exemplo, se eu falo para você, olha, isso aqui vai acontecer, só o fato de eu estar falando que algo vai acontecer, pode fazer com que isso não aconteça. Então, eu evito falar do futuro, ainda que algumas vezes seja inevitável, no sentido de que existe ali uma necessidade de falar sobre possíveis linhas de tempo, porque a pessoa está no momento de fazer escolhas, ela está no momento de refletir sobre as consequências das atitudes dela. E nós mesmos, nossos processos pessoais, às vezes precisamos fazer essa introspecção e refletir, tá, se eu escolher isso, como é que vai ser esse caminho? Como é que eu me sinto com relação a esse caminho? E esse trabalho com os registros sarcásticos ajuda a entender o que nos influencia a escolher um caminho ou outro, ou outros, né? Enfim, não precisam ser só duas opções, né? E quando a gente entende, eu estou escolhendo esse caminho aqui porque eu tenho medo de ser perseguido, porque eu já fui perseguido em outra vida, porque eu trabalhava como um herbalista, né? Curava as pessoas com plantas, e aí me julgaram de bruxo, e aí eu fui perseguido, fui queimado. E aí eu não escolho trabalhar com isso hoje porque eu tenho medo de que isso se repita. Então, a gente tem ali um registro acástico do passado que está influenciando numa linha de tempo no presente que vai, enfim, se transformar no futuro ou não, né? Ao passo que nós temos outras influências, né, outros registros, outros aspectos do campo que podem estar nos influenciando para um caminho mais amoroso, um caminho mais carinhoso, né, um caminho mais alinhado com nossos corações, com nosso propósito, e entender, olhar para isso e falar, tá, então eu tenho esse campo de possibilidades, eu tenho essas escolhas na minha mão. Eu sei que agora talvez não adiante muito trabalhar naquilo, porque eu não tenho tempo, eu não tenho ainda o conhecimento necessário, eu ainda não tenho, talvez, muitos alinhamentos, mas eu posso deixar isso para um outro momento, que vai ser mais provável que aquela linha de tempo se manifeste, e me concentre agora no que eu tenho mais condições de trabalhar, de me dedicar, de estar mais alinhado com o meu coração agora. Então, esse essa fala a respeito do futuro, eu acho sempre interessante que seja sempre colocada nessa perspectiva, né? Nunca, qualquer coisa que você vê sobre a sua própria vida que te leva para o futuro, considere aquilo como uma linha de tempo. Não precisa ser, aquilo não precisa acontecer. Aquilo não precisa acontecer. A gente vê isso às vezes com muitas pessoas hoje em dia, né? Faz parte do campo coletivo, né? Sonham com inundações, sonham com terremotos, sonham com aspectos, digamos, distópicos, né? Isso tem a ver com linhas de tempo futuro, muitas vezes, para que nós vejamos essas linhas de tempo e possamos escolher não caminhar por elas, não nos alinhar com elas. Então, muitas vezes, o nosso eu superior vai trazer certos vislumbres de linhas de tempo futuros que são negativas para que a gente possa já aprender, refletir e falar, tá, o que eu estou fazendo que me alinha com esse tipo de eventualidade? Que está no meu campo que faz com que eu, de alguma forma, seja influenciado a experienciar, experimentar esse tipo de catástrofe, de evento.
Então, às vezes, a linha de tempo vai ser trazida justamente para que você escolha não trilhada. Isso acontece. Acontece, acho que até com mais frequência do que linhas de tempo que aparecem para a gente, para que a gente possa chegar até lá. Não que isso não possa acontecer também, mas não é menos comum. É menos comum. Vamos colocar dessa forma. Acontece também esse tipo de fenômeno vai acontecer com relacionamentos, né? Às vezes você sonha, você tem um filho com uma pessoa, uma filha, né? Você se vê nessa situação. Isso pode acontecer, não necessariamente porque isso vai, esse tipo de vislumbre pode vir, não porque isso vai necessariamente acontecer, mas porque está te levando à reflexão do que precisa ser aprendido através daquilo. Às vezes só o vislumbre de você ter aquela linha de tempo na sua visão, né? Só o fato de você ter consciência daquela linha de tempo já vai ser o bastante para que você possa aprender um determinado aspecto. Às vezes algo que não é harmonioso naquela relação no presente, às vezes um aprendizado que não necessariamente precisa acontecer para o desenvolvimento da alma das pessoas envolvidas. Então, tô falando porque cada pessoa precisa refletir, precisa olhar e refletir. É impossível você virar e falar com uma pessoa. Geralmente, esse tipo de resposta não é nem dada pelos mentores ou pelos guardiões dos registros acásticos, né? Eles preservam muito o livre-arbítrio, a não ser que seja algo muito, até mesmo planejado, a resposta ser recebida através de uma leitura, através de uma consulta. Muitas vezes, aquela linha de tempo, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não é permitido de ser falado, porque isso interfere muito no desenvolvimento daquela alma enquanto ser humano, enquanto está numa experiência humana. Então, trazendo para vocês um pouco esse panorama, né, desse tipo de questão que é comum, tanto nas nossas investigações pessoais, quanto em investigações com outras pessoas, né, para outras pessoas. Para finalizar, eu tinha pensado em falar um pouco do roteiro geral das aulas, mas eu acredito que isso não é tão interessante agora. Queria só dizer para vocês que, se vocês vieram até aqui, de alguma forma faz sentido, eu acredito. Alguma coisa que eu estou falando aqui faz sentido para vocês. Então, caso vocês já estejam fazendo esse trabalho de se abrir para o campo acástico, investigar os próprios registros acásticos, ou até mesmo já estejam no nível de querer fazer isso para outras pessoas, como parte do serviço de vocês aqui na Terra, tenham consciência que no começo é normal não sentir 100% de segurança. É normal, até mesmo quando a gente fala do nosso próprio processo investigativo, porque eu sei que algumas pessoas estão aqui para trabalhar, de alguma forma, conseguir se investigar de maneira mais segura, de maneira mais confortável. É normal que haja algum nível de: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo besteira? Será que. E isso faz parte da nossa limpeza. Nós somos mestres da limitação. Como um ser que eu gosto muito, o Bashar, né? Ele gosta muito de falar isso. Nós somos mestres das limitações, da limitação. Por um lado, porque nós escolhemos aqui uma realidade de limitações, uma realidade que a gente vê repleto, né, de crenças limitantes. Eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo, eu preciso. Eu preciso de 1, 2, 5, 10, 15, 20 cursos para poder ser bom em alguma coisa, preciso da aprovação de alguém, a gente vem cheio de crenças limitantes, né? Então, de alguma forma, a gente escolhe essa realidade de limitações, até mesmo uma limitação física, né? Como uma forma da gente aprender muitas coisas que a gente não poderia aprender onde não há essas limitações. Ao mesmo tempo que nós somos mestres sobre as nossas limitações, a gente está aprendendo cada vez mais que nós temos um nível de maestria
para moldar aquilo que nos influencia, para moldar as nossas crenças e a forma como nós agimos no mundo, uma maestria muito maior do que nós acreditávamos, ou que nós acreditamos nesse momento ter. E quanto mais a gente pratica ação, eu vou lá fazer, eu vou lá investigar, eu vou lá fazer esse trabalho comigo mesma, comigo mesmo e escrever aquilo que eu preciso de alguma forma, que eu estou acessando, aquilo que eu preciso mudar, ou até mesmo passar para o outro, agir para o outro, falar aquilo que eu estou vendo, né? Enquanto uma pessoa quer se transformar um profissional dentro desse meio, quanto mais a gente age e consegue transformar aquilo que a gente está vendo, aquilo que está recebendo em ações, em escolhas, com as mãos, com os pés, né? Trazer aqui para o mundo físico, mais a gente consegue acessar essa maestria, se ver com um mestre, com uma mestra, dentro desse universo que a gente escolheu experimentar. Então, é normal no começo sentir inseguranças a respeito da própria vida, a respeito do próprio caminho, a respeito do que a gente está recebendo, é, mediunicamente, akashicamente, enfim, o nome que você quiser dar. Né? Mas quanto mais a gente coloca isso na prática, quanto mais a gente desenvolve algum método, uma disciplina, uma forma de fazer aquilo que nos coloque em movimento, mais essa insegurança ela se dilui, mas a gente consegue encontrar conforto e a segurança naquilo que antes nos dava insegurança. Então, tudo pode ser transmutado, tudo pode ser transformado. Né? Essas limitações que hoje parecem grandes, elas podem parecer uma lembrança distante daqui a um tempo. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Né? O nosso curso ele vai aprofundar tudo isso. Eu quero desenvolver com todo mundo que tanto as dúvidas que vão ser trazidas ao longo do curso, quanto aquilo que os exercícios e até mesmo os momentos que a gente tiver para trocar, seja por meio de mensagem, seja por meio de uma videochamada, uma videoconferência, como é possível, né? Nós estarmos juntos. Eu tenho muita fé que esse vai ser uma oportunidade para a gente crescer, para a gente aprender e poder sair um pouco daquilo que às vezes é muita nossa repetição, né? Nossa zona de conforto. Mas espero fazer isso de uma maneira não tão desconfortável, né? Para a gente conseguir fazer essas transformações de uma maneira que faça sentido, que toque os nossos corações. Então, eu falei muito e deixo com vocês essas reflexões, esses relatos. Agradeço muito mesmo. E agora eu quero ouvir vocês, se tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de comentário, seja relacionado ao que eu falei aqui, seja relacionado ao curso que a gente vai fazer. Estou aqui aberto, né, à disposição nesse momento de troca. Gratidão. Oi, Pedro, boa tarde. Consegue me ouvir? Então, queria te agradecer realmente por esse trabalho e dizer que eu acredito, não foi muito uma coisa que você falou, né, mas eu tinha conversado com você, eu acredito na leitura do registro, e agora com você falando, eu percebo que realmente, talvez eu já tenha feito algumas leituras por aí, mas como uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente dos pontos mais difíceis, né? Aqueles nossos defeitos que a gente não quer aceitar, que a gente não quer ver,
que, né, sempre estão sacaneando a gente, mas será que em algum momento a gente não está sacaneando? Então, será que é algum um histórico? Enfim, eu acredito que seja um ponto de crescimento essa parte. E aí eu queria alinhar isso com você. Realmente tem essa chance. Quando você começou, você sentiu que você falou, né, que algumas coisas você ficava ligado à vida, porque eu já fui isso, já fui aquilo. Mas quando você conseguiu alinhar isso, entendeu? Que fazia sentido você saber daquilo, como é que foi isso para você? Gratidão, Stefano. É, gratidão também por estar acompanhando, né, esse trabalho, né, como você disse, há alguns anos, né. O, esse período que eu fiquei muito impressionado, né, com algumas vidas, com algumas encarnações, eu posso falar da minha perspectiva, né, eu posso falar do que eu vi, do que eu lembrei, do que eu experienciei, né, e como isso me impactou. Foi um momento que eu precisava, vou reformular, né? Eu entrei em contato com isso, com essas memórias, com esses registros de maneira espontânea. Percebo hoje que porque foi um momento de despertar, realmente. Foi uma forma do meu eu superior falar: olha, você não é só esse corpo físico, você não é só essa vida, você não é só o Pedro Benatti Alvim que está aqui encarnado, né? Você já foi muito mais, né? E no fundo, você será muito mais também, né? Mas naquele momento eu estava ainda muito preso ao passado, né? Estava muito preso ainda, nossa, eu consigo acessar isso, consigo ver isso, eu estava muito deslumbrado. Eu acredito que foi até um aspecto do ego, um lugar do tipo, olha o que eu consigo saber de mim mesmo, olha o que eu consigo ver. Então havia não sei, né? Como se fosse, porque eu tenho essa memória das vidas passadas, isso me tornava diferente, isso me tornava de alguma forma. Eu acho que é por aí, assim, né? Então havia esse lado do ego, né, que me deixava preso a isso, e também a certas limitações, né? Eu era mais melancólico, eu tinha uma natureza não, né? Tinha uma personalidade mais fechado, assim, né? Introspectivo, então eu não compartilhava muito dos meus sentimentos ou dos meus pensamentos. E aí eu me identificava com essas encarnações que eu tinha visto, né? Eu fui um soldado, poliglota, sabe? Umas coisas assim, né? Tipo, sofri na guerra e tal, mas, nossa, eu conheci o mundo, né? Havia uma identificação, como se fosse... Havia uma ideia do meu ego de que aquilo é o que eu queria ser nessa encarnação. Algum aspecto daquilo é o que eu queria ser, né? Tinha uma outra vida que eu acessava, que eu era um médico que era considerado louco, porque eu tinha ideias muito não convencionais, né? Eu gostava de aspectos holísticos, espirituais, e misturava isso com a medicina científica, e aí a comunidade científica me ignorava, enfim. Mas naquela vida eu tive um trabalho de caridade, eu adotei muitas crianças, eu ajudei muitas crianças. Então havia também, de novo, um pouco o ego, falando, olha, mesmo que você seja diferentão, olha só como você pode ser um cara legal. E eu fiquei um tempo até teve uma outra vida, eu comento, né, rapidamente, que eu era um samurai e eu lembrei que eu tinha perdido um braço, né? E aí eu fiquei a vida inteira, de alguma forma, me arrependendo daquilo e me entregando ao trabalho de alguma forma com muita humildade, né, para ajudar os outros, para compensar o tempo de guerra que eu tinha trabalhado, que eu tinha vivido, né, enquanto samurai. E eu fiquei um tempo de ping-pong nessas, assim, mentalmente, na minha mente eu ficava, nossa, então eu já fui isso, então eu já fui aquilo. E eu não sei se, eu acho que as pessoas não são assim, né? Eu sou assim, eu sou muito, por isso que eu falo da minha experiência, né? Eu sou muito ficcionado, né? Eu não sei se essa é uma palavra. Mas quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto muito de alguma coisa. Então eu mergulho naquilo, eu vivo aquilo e eu fico sou muito intenso nesse sentido.
E quando eu entrei nesse processo muito interno de acessar essas informações, eu percebi que eu conseguia acessar, eu entrei muito nisso, assim, isso meio que se tornou meu mundo, e eu queria aprender mais, mas eu queria aprender do meu jeito, então eu pulei muitas, eu não fiz digamos assim, né, eu queria subir a escada pulando, né, enquanto eu devia ter subido uma escada de um degrau por degrau, e nesse querer subir a escada pulando, eu tropecei muitas vezes e me quebrei muitas vezes, né, de maneira figurada e de maneira não, até mais física. E aí houve um momento em que eu comecei a sofrer muitos, porque eu estava muito com essas ideias fixas, então eu tenho que ser desse jeito, estava muito apegado a certos aspectos da minha personalidade, né? Em parte por causa dessas memórias, desses registros, né? Em parte também era inconsciente, né? Não era tudo consciente, né? Então, isso é importante dizer também. Mas é um aspecto inconsciente disso tudo, né? Eu acabei me ferrando, muitas vezes porque as pessoas não queriam. Eu não conseguia me dar bem, assim, com algumas pessoas, né? Então, eu tentava alguns relacionamentos, esses relacionamentos não iam para frente por um ou por outro motivo. E aí eu me isolava, e nesse isolamento eu mergulhava em algum tipo de vício, de viagem, né? De egotrip, e isso me isolava ainda mais, e dificultava minhas relações. Então, eu fui quebrando a cara. E teve um momento que eu tive que aprender, pô, não dá para ficar. Tipo, se eu continuar dessa forma, não vou fazer nada, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir me relacionar com ninguém, não vou ter ânimo para fazer o que eu gosto, para seguir os meus sonhos. E teve um momento que eu comecei a cair na ficha, né? Falei, pô, não, realmente eu tô preso em coisas do meu passado, experiências do passado, visões e coisas do passado que não fazem mais sentido agora. Eu preciso olhar para o presente, eu preciso olhar para o que eu tenho nas minhas mãos, para as pessoas que estão ao meu redor, para as parcerias que eu posso fazer, para as escolhas que eu posso fazer, que estão mais alinhadas com o que eu quero hoje, né? E claro que esse processo todo de essas investigações espontâneas, elas não foram em vão, né? Eu aprendi muito com tudo isso, né? Eu aprendi qualidades importantes, aprendi coisas importantes espiritualmente falando. Mas teve um momento que eu tive que fazer essa escolha, né? Foi até o momento que eu tava mal de saúde, né? Eu não tava me sentindo bem com o meu corpo físico, eu tava com adoecimentos na pele, eu tava com sistema imunológico baixo, e veio, meio que caiu a ficha, tá? Agora eu preciso cuidar de mim. Como é que eu preciso cuidar de mim? Preciso começar com saúde física, eu preciso preciso trabalhar minha saúde mental, eu preciso entender quais apegos eu preciso deixar para trás. E foi assim, mais ou menos, o meu processo de desapego e de expansão de consciência, de perceber, olha, essas personalidades aqui que você achava super o máximo, na verdade são só aspectos que não precisam, podem até ter alguma importância, mas não precisam ser o centro da vida, né? Isso tudo pode ser deixado, né? Pode fazer parte da grande mandala, né? E não a única parte que você se, é, vai ser importante. Faz sentido isso, Stephanie? Essa resposta, ela responde sua dúvida? Faz sim, é mais entender esse processo, assim, é óbvio da sua percepção, como é que foi viver isso para poder ter um imaginário de como será o meu processo, assim, foi mais uma questão, da minha pergunta foi mais nesse ponto, e fez super sentido entender como é que foi o seu processo. Obrigada, Pedro. A gente não precisa quebrar a cara necessariamente, né? Que nem aconteceu comigo. Claro que acho que algum nível de desafio é inevitável, né? É inevitável. Precisa um pouco da morte do ego, né? Como se fala, né? No xamanismo, em alguns aspectos da psicologia, né? O ego ele precisa enfrentar coisas que são difíceis, né? E às vezes é doloroso, né? Então, todo mundo passa por isso em algum grau, né? Mas eu sou dessa forma. Eu sou uma pessoa intensa, eu sou cabeça dura, né? Então acabei precisando, como dizem no budismo, né? O meu cavalo precisou sangrar mais para sair
daquele padrão kármico. Mas não precisa ser assim para você, né? Você poderia superar com muito mais rapidez, com muito mais facilidade do que foi comigo. Então, espero que sirva também para que seja mais fácil para as outras pessoas. Só ver as mensagens aqui que mandaram, escritas. E- Bem-vindas, bem-vindos a todos, né? Gente, fiquem à vontade, não precisam abrir câmera, né? Vocês fiquem tranquilos, podem ficar como for mais confortável. Quem quiser interagir, ainda a gente tem alguns minutinhos. Se não quiser, tudo bem também. Quem não puder ver a aula, depois eu vou compartilhar, né? Quem não pôde ver a aula inteira. Gratidão a todo mundo. Gratidão, gente. Muita gratidão a todo mundo. Agradeço muito pela presença de todo mundo, né? Vou ler aqui, que está na minha ordem, tá? Não é assim, não que está aparecendo, né? Gratidão, Karen, Bia, Sara, Ana, gratidão a você, gratidão, Stephanie, gratidão, Verônica, gratidão, Mariana, gratidão, Luan, Elaine, gratidão, Luziana, Nájila, gratidão a vocês, muita gratidão por acompanhar esse trabalho. Algumas pessoas acompanham há muitos anos, né? Então, fico muito feliz. Anderson, gratidão imensa. Luan e Anderson representando os homens aqui nessa busca por expansão de consciência. Fico muito feliz de poder estar junto. Vocês continuam me ouvindo, gente? Talvez o áudio tenha mudado um pouco. Sim. Certo. E é um comentário, né? É, não vou, não vou expor, porque eu sei que isso é uma coisa que é delicada, né? Mas eu sei que vai chegar pelo menos a uma pessoa que está presente. Até o ponto que eu comentei anteriormente, né? Cada pessoa tem um tipo de mediunidade. Algumas pessoas, elas não conseguem ver com os olhos da mente, né? É uma condição chamada a fantasia, né? Isso pode se manifestar visualmente, pode se manifestar auditivamente, a pessoa não consegue ouvir no sentido de imaginar uma fala, né? Esse tipo de condição, ela pode acontece, né? Isso faz parte do processo de planejamento da própria alma, mas ela não impede o acesso aos registros acásticos. Os registros acásticos, eles podem ser acessados através de uma visualização, né? Eu vi na minha mente um homem vestido de cigano dançando ao redor da fogueira. Pode ser dessa forma, geralmente é dessa forma, né? É o mais comum que a gente vai ver. Mas nós temos uma mediunidade intuitiva muito grande. A gente pode receber blocos de informações, de sentimentos, de sensações que podem se traduzir em experiências, que podem se traduzir em compreensões. Ainda que a pessoa não acesse exatamente o registro acástico que está, de alguma forma, sendo canalizado, precipitado, né, pelo superior, pelos mentores, o campo acástico, ele não é só os registros acásticos, o campo acástico é todo, é isso mesmo, como o Anderson falou, né? Além dos cinco sentidos, né? É muito mais, ele é mais sobre o que a gente está aprendendo, sobre o que nos influencia, nossos sentimentos, a conexão das nossas crenças e pensamentos com os nossos sentimentos. Isso é muito mais importante. Ter consciência disso é muito, muito mais importante do que saber o que a pessoa foi em outra vida, do que ver um ser de outra dimensão, do que visualizar uma cor, É muito mais importante esse tipo de reflexão. E esse tipo de reflexão, ele pode ser feito por qualquer pessoa, independentemente do tipo de mediunidade.
um exercício que eu vou falar, já dou spoiler aqui, né? Mas eu vou falar disso ao longo do curso, é o de fazer, se propor a fazer uma investigação e depois de fazer essa investigação, eu coloco a intenção, sento, recebo o que eu preciso receber, imagens, sensações, sentimentos, ideias, e a partir disso eu escrevo. Ou mesmo gravo, fico falando, né, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu... Esse tipo de exercício ele é fundamental para ajudar a ancorar o que precisa ser ancorado, ancorar as energias que precisam ser ancoradas e trazer o que realmente a espiritualidade, o que realmente o nosso eu superior quer que a gente trabalhe. Olhar para aquelas crenças, aqueles sentimentos que não estão mais ressoando com o nosso campo, que a gente precisa de alguma forma rever, mudar, ou mesmo as crenças e sentimentos que estão já no nosso campo, mas que a gente precisa nutrir, que a gente precisa olhar mais para elas, que a gente precisa dar mais atenção para elas, né, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos propósitos. Então, a mediunidade em si, ela pode ajudar para cada tipo de trabalho, para cada tipo de pessoa, vai ter uma forma diferente de aplicar. Vão ter pessoas que vão vir com um lado mais físico, vão ter pessoas que vão trabalhar registros acásticos até mesmo em quiropraxia, em massagem, em aspectos mais físicos mesmo. Vão ter pessoas que vão trabalhar de uma maneira muito mais artística. Então, não importa tanto a mediunidade, importa querer, de alguma forma, aprender, entender o que está sendo, o que está influenciando no seu momento presente, o que está influenciando nas suas escolhas, e como é que isso pode, de alguma forma, ser integrado por você mesmo, na sua particularidade, na sua singularidade, e transmutado, trabalhado. Tem pessoas, eu acho muito bonito que, até um relato que eu li, é, foi esses dias, não foi hoje mesmo, a mulher, um relato sobre esse contato com os registros acásticos, em que ela, ela teve um momento de se ver em outra vida pintando, né? Ela se viu como artista, e isso despertou nela um processo artístico, dela querer realmente ser uma artista plástica. Depois disso, ela não via mais, ela não tinha mais visões com outra vida, ou uma entidade, ou um mentor que vinha falar para ela. Mas ela pegava as cores na tela e ela pintava é, arte abstrata. E intuitivamente ela sentia vontade de colocar o azul. Aí depois intuitivamente ela sentia vontade de colocar o amarelo e depois o violeta. E aí ela ia fazendo aquela pintura abstrata e no final ela olhava para aquilo, não só no final, né, no processo ela também ia prestando atenção, mas ela olhava para aquilo e se perguntava que sentimento que isso está me trazendo, que qualidade divina que essa pintura abstrata está me inspirando. E não precisava ver nada de olhos fechados, né? Não precisava interpretar que vida foi aquela ou de que ser era aquele. Era simplesmente sobre entender a mensagem espiritual por trás daquele processo do resultado final. E para ela, os registros acásticos, o contato com o campo acástico fazia sentido dessa forma, como uma maneira dela se inspirar, como uma maneira dela estar mais sensível, mais aberta a essas faculdades sensoriais extra-humanas, e não tão limitada ao que a minha mente consegue ver e compreender de maneira lógica, de maneira como se eu estivesse vendo um filme ou sendo explicado, né, num livro, né, mas para ela era de uma maneira mais, como diz a arte, o tipo de arte que ela fazia, né, de maneira mais abstrata, de maneira mais intuitiva, de maneira mais até mesmo sinestésica, no caso dela, né, porque as cores também traziam sensações, sentimentos. Então, isso é um exemplo, né, para que a gente não se limite, pô, tenho muita dificuldade de ver, ou só consigo ouvir de vez em quando. Isso não precisa ser uma limitação para a gente
aproveitar esse contato, esse conhecimento, essa consciência do que nós estamos experimentando nessa e em outras dimensões, através do campo akáshico, a cada momento. Então, um dos objetivos do curso também é ajudar as pessoas a se conectar com esse lado não tão catalogado, né? Não tão, enfim, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que ser um leitor, uma leitora dessa forma. Não é isso, né? Não é sobre ser um mestre do Akasha, não é sobre isso. É isso, minha gente. Agradeço muito pela abertura, pela confiança, pela receptividade aqui nesse- nessa ocasião. Sinto muito, né, se eu tropecei, gaguejei, falei, enfim, eu estou trabalhando aqui com vocês esse lado mais professoral, né, de dar aula, de expor. Espero que esteja auxiliando, faz parte do meu trabalho também para me aceitar, né, como ser que eu quero ser na minha multiplicidade. Agradeço muito, muito, muito todo mundo que está aqui presente. Que bom, que bom, Sara, que eu pude responder um pouquinho. Espero que vocês também, cada um tenha saído de alguma forma esclarecido com relação a tudo isso. E quem quiser se inscrever no curso e ainda não estiver inscrito, as inscrições eu estou deixando elas abertas até amanhã. Caso seja desafiador, o momento que você está financeiramente, você queira buscar uma maneira mais flexível de fazer o pagamento, queira muito ter acesso a esse conhecimento, me chama, né, para a gente conversar como é que é possível, o que está sendo, quais são as minhas limitações, quais são as suas limitações, para a gente ver se é possível chegar num meio termo, né, num caminho que seja, que possa oferecer para todos, para todas, de maneira amorosa. Eu espero um dia, né, conseguir oferecer mais conteúdos gratuitos, como é esse que eu estou trazendo aqui para vocês. É de uma maneira ainda um pouco amadora, né? Eu não sou um criador de conteúdos profissional, então o que eu estou falando para vocês é de um processo de aprendizado meu. Mas espero que seja que sirva de alguma forma. Então, gratidão imensa por fazerem parte disso. E é isso, minha gente. Vou precisar encerrar aqui. Quem quiser conversar ainda mais comigo, manda mensagem, né? Quem quiser se inscrever no curso, manda mensagem. E assim que possível eu respondo lá no WhatsApp ou no Instagram, onde for melhor para vocês. Agradeço todo mundo que mandou as mensagens aqui por escrito. Sei que vocês estão presentes da forma de vocês, né? Então, não, tá tudo certo, viu? Cada um presente da forma como é mais confortável. Tenham uma ótima semana, uma ótima Páscoa, né? Estamos, estamos juntos aqui nesse aprendizado de alma.